E essa história de que Abel Ferreira não fica no Palmeiras se o Verdão terminar a temporada sem títulos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Abel Ferreira pode deixar o Verdão no fim desse ano, caso o Palmeiras não conquiste nem o título do Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores da América, pelo menos é o que garante o jornalista Gustavo Furtado. O Gustavinho, que foi durante muito tempo produtor da TV Bandeirantes e hoje é comentarista do Band Esportes. Gustavinho contou durante o final de semana que uma frase de 2021 do Abel, afirmando que no dia em que o Palmeiras não ganhasse títulos, o Abel iria embora, que essa profecia pode se confirmar em 2025, caso o Verdão fracasse na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, por conta da derrota no sábado para o Santos. O Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo na liderança do Brasileiro, diferença de 3 pontos em favor do rubro-negro. Restam 5 rodadas e o Palmeiras vai precisar tirar essa diferença para se sagrar campeão nacional. Em relação à Libertadores, decisão marcada para 29 de outubro, jogo único entre Palmeiras e Flamengo em Lima, capital do Peru. No pior dos cenários, sem a conquista do Brasileiro e da Libertadores, o Palmeiras terminaria pela primeira vez desde a chegada do Abel em outubro de 2020, uma temporada sem qualquer título, o que permitiria ao Abel, segundo o jornalista, nem assinar esse contrato que já foi acertado verbalmente. Abel e Leila se acertaram para a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027. Nem o Palmeiras, nem Abel Ferreira se posicionaram ou se manifestaram em relação a essa especulação de que ele vai embora em caso de não conquista de títulos. Mas é importante destacar que o Palmeiras nunca investiu tanto em reforços quanto em 2024 e 2025. E até aqui, desde o início da temporada passada, somente uma conquista, a do Paulistão do ano passado. O Palmeiras fracassou na Copa do Brasil, no Brasileiro da Libertadores do ano de 2024, e em 2025 perdeu o título do Campeonato Paulista para o Corinthians. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Libertadores pode garantir título ou vice-campeonato, Campeonato Brasileiro da mesma maneira, taça ou vice. Você acha possível, viável, que o Abel, em caso de nenhum título conquistado, peça para ir embora? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, especialmente depois de uma série de notícias dando conta de que o Abel recusou propostas de clubes da Inglaterra recentemente para ficar no Verdão. A classificação do Campeonato Brasileiro, a parte que interessa lá de cima, com os dois, abre aspas, espanhóis, Flamengo com 71 pontos, Palmeiras com 68 agora. Não tem um detalhe, acabou aquela história de uma vitória a mais ou 2 vitórias a mais, né? Sim, agora está empatado, exatamente. Eram 2, passou para 1, agora não tem mais. Agora não tem mais e estão empatados detalhe, e estão diferentes em pontos agora. Fala, Juca. Tem outro detalhe que são os 3 últimos jogos do Palmeiras fora de casa, né? O Palmeiras perdeu 4 dos seus últimos 8 jogos. 4 derrotas. Flamengo, LDU, Mirassol e Santos. Isso não é um time regular, isso não é um time constante. O Flamengo, falaremos daqui a pouco, a gente viu sábado que foi o primeiro tempo, né? Eu acho que é um pouco também do calendário puxado, os jogos em cima uns dos outros. Os adversários sempre se mobilizam para enfrentar equipes do bloco de cima, que lideram o campeonato. Uma vitória sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, sempre dá uma visibilidade para os jogadores. Então, acho que tudo isso está dentro de um contexto. Agora, no sábado, eu achei assim, que o primeiro tempo, de fato, foi muito fraco. O Santos também teve chance de fazer o seu gol, né? E não aproveitou. Chama a atenção também como o Neymar é um coadjuvante, né? Ele fez, que eu me lembro, uma jogada, que foi aquela jogada com o Robinho Júnior pela direita, que o Lautaro, como é fraco o Lautaro, né? Centroavante tinha acabado de entrar e chega atrasado na pequena área. Cara, óbvio que a bola vai aonde ali? Robinho Júnior, Neymar, linha de fundo, vai cruzar. Onde que ela vai chegar? Ela vai chegar na pequena área para você, bonitão. Então é só você se apresentar. Aí ele chega atrasadaço na jogada, perde a chance do gol, no momento até que o jogo estava muito laicá, né? Agora, eu acho que não dá para ignorar que o Palmeiras jogou atrasado. Eu ouvi colegas e tal. Não, porque é um absurdo. Claro que é um absurdo jogar na data FIFA. É evidente, fala-se isso há milênios. Mas o Palmeiras elogiou a mudança feita pela CBF em agosto, empurrando a Copa do Brasil para dezembro e embolando as rodadas do Brasileiro. Alguém dirá, mas e o Intercontinental? O problema é, ou era, da CBF. E não teria solução se Flamengo e ou Palmeiras, né, estivesse vivo na Copa do Brasil. Ela teria que se virar, dar um jeito dela. Talvez fazer como, por exemplo, 2020, lembra do famoso 4-3 Vasco-Palmeiras, Mercosul? 20 de dezembro. O Corinthians campeão brasileiro contra o Cruzeiro, 98, foi 23, se não falha a memória, de dezembro, né?
E teve aquele Vasco, o jogo caiu alambrado, Vasco e São Caetano, final foi dia 27. Dia 27, depois dia 18 de janeiro, coisa assim, aconteceu o jogo do Maracanã, o Vasco foi campeão. Então, assim, talvez ela tivesse que voltar ao que acontecia no final do século passado, né? Aconteceu anos seguidos, jogos perto do Natal, perto do Ano Novo, entra o Natal, Ano Novo, parecendo o Depois campeonato do Ano Novo, inglês. Algumas vezes? Oi? Depois do Ano Novo, algumas vezes, teve campeonato, né? 86, também decidiu de 87. Várias vezes aconteceu. Por causa dos anos 70. Teve a pandemia também, né? Era direto. Juntaram uns anos. E a pandemia agora recentemente. Aí o único assim que você fala, não, tem um motivo de força maior. Os outros eram o calendário mesmo. Isso aconteceu várias vezes, muitos anos. Anos 70 era uma farra. Final do campeonato sempre no ano seguinte. Até de estadual acontecia. O estadual terminava no segundo semestre, empurravam para o outro ano. Claro que isso comprometeria todo o calendário que ela mesma apresentou em seguida, em outubro, né? Mas o problema era dela. E o que me chama a atenção é o Palmeiras ter elogiado. Esse é o ponto que me chama a atenção. Não ia mudar nada, mas o Palmeiras e São Paulo elogiaram, o Flamengo protestou contra a mudança. Ou seja, às vezes o campo, porque é óbvio que o Palmeiras em algum momento pagaria caro por isso. E pagou. Teve que jogar contra um Santos mobilizado, cheio de desfalques. Houve também um erro estratégico aí. Poderia ter jogado logo depois do Mundial de Clubes, mas optou por um período maior de folga. E aí a CBF tem esse álibi, digamos assim. Não, tinha uma data ali, não quiseram, né? O Flamengo também. Só que o Flamengo tinha um Sport pela frente. E era óbvio que interessava empurrar esse jogo, mesmo que fosse na data FIFA, porque o Sport chegaria virtualmente eliminado ou foi eliminado desse jogo. Então, mas o Palmeiras tinha o Santos. E o Santos já estava brigando contra o rebaixamento. Então, se você olhar, cara, a chance do Santos chegar com a faca no pescoço foi o que aconteceu. Eu acho que houve um erro estratégico aí para o torcedor do Palmeiras. Que ele cara, elogiaram. É claro que tem uma questão de querer agradar a CBF. E o que aconteceu ontem? O que o Flamengo fez ontem? A mesma coisa que o Palmeiras fez. Fez uma nota elogiando os esforços da CBF para melhorar a arbitragem. Ou seja, até nisso eles estão ficando parecidos. Esse joguinho de publicamente acenar para a CBF, fazer carinho na CBF. Até nisso. Só que o Palmeiras pagou caro e eu acho que o torcedor do Palmeiras deveria cobrar da diretoria. Pô, como é que vocês elogiam um negócio que vai nos prejudicar? E prejudicou. É evidente, o Palmeiras poderia ter jogado inteiro contra o Santos numa data de Copa do Brasil, mas elas foram pulverizadas pela mudança no calendário que interessou só a CBF. Resolveu o pepino que ela tinha nas mãos. Quero fazer essa pergunta para o Danilo e para o Arnaldo. Primeiro para você, Arnaldo, que é um estudioso dos calendários. Olha, se é algum outro cartola qualquer, sem citar nomes, que fala, não, beleza, eu topo fazer os últimos 3 jogos do campeonato fora de casa. Não é fora de casa porque tem show, fora de casa porque vai ser fora de casa mesmo. Olha, a gente já está aqui soltando rojão, virando estrela no estúdio, enlouquecido, reclamando. Da Leila está tudo bem, assim. Ela topou esse negócio. O Palmeiras vai fazer os 3 últimos jogos fora de casa. Não é uma loucura? Vamos lá. Arnaldo, Oi. acrescente no seu comentário a velha decisão tomada pelo senhor Mustafa Contursi de abrir mão da participação do Palmeiras no primeiro Mundial da FIFA. Abrir mão, não. É ter pouca força de bastidor. Força de bastidor vale muito. E acho que o Palmeiras, que é forte, vacilou em alguns momentos. Primeiro momento. 12ª rodada adiada para o Mundial. Previa Palmeiras versus Juventude, Sport versus Flamengo. Quando o Palmeiras jogou com o Juventude, lá atrás, na outra data FIFA, ele deveria ter obrigado o Flamengo a jogar. Ou, se era isso, ou puxar o Santos para aquele momento. Essa situação foi um vacilo para mim enorme. A rodada 12 previa Palmeiras e Juventude, Sport versus Flamengo. E o Palmeiras jogou com a Juventude quando? Na outra data FIFA, sozinho. Então, para mim, já foi um erro estratégico dessa situação. Essa mexida que você diz agora, para o pós, né, para as últimas rodadas, essa inversão por conta do Atlético Mineiro, mais por conta do Atlético Mineiro, né, essa mudança que prevê Palmeiras e Vitória agora, e não Atlético e Palmeiras, por exemplo, e que faz com que o Palmeiras jogue as 3 últimas fora de casa, na minha concepção, é mais ou menos a mesma ideia que o Palmeiras tinha para o final do ano ao elogiar o calendário. No melhor dos cenários, eu vou para o Mundial de Clubes e posso jogar o Brasileiro até o final sem conflito. 2, eu posso decidir o Brasileiro antes das 3 últimas rodadas. E estava na mão dele. Estava na mão dele, a vantagem era toda dele.
Eu sempre lembro do nosso companheiro Paulo Mancini aqui. O Palmeiras tinha uma decisão contra o Mirassol no domingo passado, com o time inteiro. Não é com a ausência do fulano, não. Time inteiro, time titular. E perdeu. Perdeu inapelavelmente do Mirassol. Então, não é só o bastidor. Tem a questão do campo. Né? A questão do campo em que o Palmeiras, em jogos cruciais, não foi bem. Nos primeiros tempos, digamos. E agora é uma questão de secar mesmo. Porque mudou um pouco de mão. E tem sido assim, né? Um joga a batata quente pro outro. E o Flamengo estava quase sinucado há 2 rodadas. Ele tinha que fazer os 6 pontos inapelavelmente. E aí tinha que secar o Palmeiras. E agora aconteceu que o Palmeiras zerou, insisto, 1 ponto em 6 faria muita diferença para o Palmeiras nesse momento. 1 ponto. Mas ele zerou. E agora acho que é uma questão de... Eu acho que a questão estratégica fora de campo, ela é tão importante como a questão estratégica dentro de campo. E que o Abel não soube, para mim, lidar com partidas específicas decisivas nesse recorte. A gente vai sempre pegar a épica vitória contra a LDU na segunda partida, mas ela vinha também de um cataclismo. Tragédia. Exatamente, né, que quase proporcionou. Então, eu acho que essa situação, Tironi, do bastidor, da não sei o que lá, da escala de arbitragem, de quando vai jogar, da rodada, do intervalo entre as partidas, que sempre foi uma coisa que o Palmeiras prezou muito, ele talvez não tenha ido bem nessa circunstância. Agora já foi, agora está tudo estabelecido, e agora não resta só ganhar os seus jogos, ter boas estratégias nas partidas. Tem que secar o adversário inapelavelmente. Torcer muito para o Fluminense mesmo na quarta-feira. Fala galera, seja bem-vindo quem está chegando agora. Esse canal tem notícia do Palmeiras todos os dias, de domingo a domingo. Então já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, tá bom? Deixa o like também, valeu pessoal, o like ajuda demais, ajuda o canal a crescer e a gente está começando agora, então é muito importante que você deixe o like. Às vezes deixar o comentário, às vezes não, sempre que vocês deixam o comentário também agrega bastante o canal. E também, se vocês puderem compartilhar é importante. Compartilhar também ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Esses 3 pontos é muito importante. Dar o like, deixar o seu comentário, né, a sua opinião sobre o tema aí, sobre as análises aí, sobre o nosso clube. E em relação aí a compartilhar, quem puder, entendeu? Não é que é obrigado, mas quem puder compartilhar com os amigos aí, aumentar aí a nossa torcida aí, tá? Já ajuda demais, tá? Já agradeço a todos aí, muito obrigado mesmo. Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.